nós vamos dar início aqui com a palestra do excelentíssimo senhor ministro João Otávio de Noronha, Sua Excelência bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, Pouso Alegre, fez curso de especialização em Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Direito Processual Civil na Faculdade de Direito do Sul de Minas, é ministro do Superior Tribunal de Justiça há quase 20 anos. No dia 3 de dezembro próximo, ele completará 20 anos de tribunal. É membro da Corte Especial do Tribunal. Hoje está na 3ª sessão, faz parte da 5ª turma, que julga matéria penal, mas amanhã será a sua última sessão na 5ª turma do STJ. Sua Excelência também já fez parte da 3ª e da 4ª turma, que integram a 2ª sessão de Direito Privado, e retornará para a 4ª turma brevemente. E já integrou também a 2ª turma, que faz parte da 1ª sessão, competente para julgar matérias de direito público, né? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o excelentíssimo senhor ministro João Otávio de Noronha, que, com toda essa experiência jurídica no tribunal, né, conhece na prática o tribunal a fundo, né, tendo passado por as suas 3 sessões, com certeza tem muito a nos ensinar, falando sobre o federalismo brasileiro e os riscos de uma excessiva responsabilização do Estado. Com a palavra, professor. Bom dia a todos. Eu saúdo a doutora Marília Monzir, coordenadora desse painel, presidente desse painel, o meu colega e amigo predileto, ministro Ricardo Cueva, meu ex-colega de turma da 3ª turma, mas continuará agora meu colega de sessão. Me pediram para voltar para 2ª sessão, para dar uma moralizada naquele ambiente. Então, eu estarei retornando na próxima semana. Mas também queria saudar o doutor Bruno, procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro, agradecer o convite na sua pessoa, e o doutor Aldes, que é um grande advogado e que representou e representa maravilhosamente bem o Estado do Rio de Janeiro no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal. Eu costumo dizer que, até hoje, ninguém conseguiu bater o Aldes. O melhor memorial que eu já recebi foi do Aldes. E, por incrível que pareça, ele tinha meia lauda. Foi no ponto específico, no ponto nevrálgico, e ganhou a demanda, que estava perdida até então, porque ele conseguiu sintetizar. E o Aldes, eu costumo dizer, só consegue ser sucinto quem domina a matéria, quem conhece. Há outros que tentam ser sucintos, mas acabam tendo o poder de supressão e não de síntese. Então, é um prazer enorme estar aqui com você também, meu dileto amigo, que vai anunciando a aposentadoria, é uma grande perda. Precisam fazer uma grande proposta para... Não vão deixar. Mas eu quero saudar todos os procuradores do Estado do Rio de Janeiro. A Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro desfruta de um excelente conceito, não só no Superior Tribunal de Justiça, mas na comunidade jurídica brasileira, de modo que é um prazer enorme estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre direito. De outro lado, eu quero saudar também os demais participantes, estudantes, acadêmicos, a professora Paula Costa Silva, do Porto, nossa amiga portuguesa. E agora eu posso falar um pouquinho sobre o tema. E eu começaria por lembrarmos que o Brasil teve 7 constituições. Mas, a gente falar em federalismo, nós precisamos lembrar um pouquinho dessa nossa história constitucional. Observe bem, o Brasil teve 7 constituições. A Constituição de 1824, que era a Constituição da monarquia, a Constituição monárquica. Nossa primeira Constituição. Depois tivemos a Constituição de 1891, a Constituição republicana.
que reproduz um sistema republicano copiando a Constituição norte-americana. Institui o federalismo. Lógico, aplicar regras de um outro país, de um outro povo, a um país que saía da monarquia, que ainda se tenta, que com poucos anos, com pouco tempo de independência, certamente não daria certo, como de fato não deu. Eu me lembro uma expressão de Rui Barbosa, que ele dizia: reclamavam falta de federalismo no Brasil. A República trouxe o federalismo. Agora nós temos excesso, porque ninguém se conseguiu. As autoridades, ou seja, os partidos, a comunidade não se entendia nos limites traçados a cada ente que integrava o federalismo de então. Depois tivemos uma Constituição Democrática de 1934. Essa Constituição teve e é bom a gente festejar, a Constituição de 34, relativamente em tempo, em história, muito curto. Nós começamos, foi a primeira Constituição a consagrar o voto feminino, e a criação do Código Eleitoral. Depois tivemos a Constituição de 1967, uma vergonha de Constituição. Uma Constituição outorgada por um ditador chamado Getúlio Vargas, que a história bem mostra o quanto teve competência para usurpar o poder neste país. E essa era chamada, apelidada de Constituição Polaca, tal o seu aspecto, a sua característica de centralização de poder, de desrespeito do direito humano, a instituição da pena de morte, é algo que mancha a história constitucional brasileira. E, em 1946, nós temos uma nova Constituição que restabelece a democracia no Brasil e volta a restituir o voto direto, que foi uma grande conquista do povo brasileiro. E essa Constituição de 46, ela valoriza o federalismo, a divisão de poder entre o ente federado central, a União, os estados. Mas, curiosamente, a Constituição de 46 não consagrava os municípios como os integrantes da federação. Os municípios eram algo integrante dos estados. Os estados, sim, integravam a federação. Essa novidade surge na Constituição de 88, onde a Federação Brasileira, nos termos da Constituição atual, ela é composta pela União, estados e municípios. Os municípios adquirem um novo status nessa configuração constitucional, nesse novo desenho de federação. Tivemos a Constituição de 67, uma Constituição aprovada sob a pressão de uma ditadura militar, que é por isso chamada uma Constituição super-polaca, que macula a figura do federalismo, centraliza novamente o poder, suprime direitos e garantias até então consagradas na Constituição. Em 1988, nós temos o auge da consagração das instituições democráticas, com a proclamação da Constituição Cidadã de 1988. Eu respondo a algumas críticas que se faz à Constituição de 88. E todo mundo diz, uma Constituição tão analítica. Claro que era uma Constituição analítica. Precisava ser analítica naquele momento, para que a gente firmasse os direitos fundamentais. Não podíamos deixar. Havia, e de certa forma com razão, uma desconfiança, uma grande desconfiança no legislador ordinário. Os direitos fundamentais foram ampliados, foram consagrados como cláusulas pétreas, e uma novidade, a Constituição deixou os direitos fundamentais como cláusula aberta, ou seja, qualquer outro direito fundamental que surge no desenvolvimento da sociedade será automaticamente incorporada à Constituição. A preocupação com o Estado de Direito Democrático, com a concretização dos direitos fundamentais, foi o ponto alto dessa Constituição brasileira de 1988. E, mais importante ainda,
Ela foi analítica para evitar que os direitos fundamentais pudessem ser sacrificados ou extirpados pelo legislador ordinário. Nós vimos de um ambiente de desconfiança legislativa. Nós vimos de um ambiente que sucedia uma ditadura. Daí ter se justificado uma Constituição tão ampla e, algumas vezes, contraditória, mas há lei perfeita? Não há. As leis são feitas pelos homens, os homens têm defeitos, os homens têm interesses, os homens têm ambições, e, às vezes, isso tudo é espelhado num documento legislativo. Mas, quando olhamos os somatórios da Constituição, nós vamos ver que as virtudes são maiores. E se hoje o Brasil resiste a determinadas investiduras antidemocráticas, devemos muito ao texto da Constituição de 88, devemos ao fortalecimento do Poder Judiciário, devemos ao fortalecimento da federação. O Brasil vive um outro momento que, se a gente analisar, pela sua juventude, pela juventude da democracia que ele ostenta, nós vivemos um momento em que eu, particularmente, não tenho medo de fratura constitucional. Não tenho medo nenhum de que possamos viver novos instantes de afastamento de garantias constitucionais. E essa Constituição... Quando você bebia vinho lá na França, eu tenho que tomar água mineral aqui. É uma diferença. Eu ainda vou para a terceira turma. Mas essa nova Constituição, ela fortalece, e fortalece muito, o federalismo. Interessante que o federalismo tem como pressuposto a distribuição de competências legislativas, de atribuições do Estado entre os entes, entre os Estados, a União e o município. A Constituição de 88, em termos de federalismo, ela avança. Avança em relação às constituições anteriores. E por quê? Inegavelmente, que, quando examinamos os artigos da Constituição, o artigo 24, o artigo 30, que distribui as competências entre a União, o Estado e o município, nós vamos ver que o legislador privilegiou a União, em matéria, sobretudo, de competência legislativa. As matérias mais importantes ficaram reservadas ao Congresso Nacional. Mas teve um avanço. Esse federalismo que nós vivemos hoje, que consagra a Constituição de 88, da interpretação sistemática do texto constitucional, se infere ser um federalismo cooperativista e solidário. Se falamos num federalismo cooperativista e solidário, nós temos distribuições de atribuições com reserva. E o mais importante é que, em atividades como no meio ambiente, em setores como no meio ambiente, na saúde, já hoje consagrado pela interpretação do Supremo Tribunal Federal, todos os entes federativos têm atribuição. Nós vimos a grande polêmica, quem era o legitimado, quem teria as atribuições para o combate à pandemia. E o Supremo veio a saúde, já que a Constituição faz uma promessa, a saúde é direito de todos. Todos os entes federados têm atribuições. Se olharmos na questão do meio ambiente, também com a promessa constitucional de um meio ambiente equilibrado ser um direito de todas as gerações, da presente e das futuras, nós vamos encontrar um federalismo cooperativo, com atribuições
serão exercidas simultaneamente ou concorrentemente entre o Estado, entre a União, os Estados e o município. Isso é bom? É muito bom. Qual foi a preocupação do legislador constituinte nesse aspecto? Garantir a assistência, privilegiar a cidadania, determinar que não fique apenas um ente, mas que seja uma preocupação de todos, a saúde, a educação, o meio ambiente. Quão bom é essa evolução. E nós, no Superior Tribunal de Justiça, tivemos a oportunidade de, muitas vezes, decidirmos questões de educação, responsabilizando o Estado, responsabilizando o município e, por vezes, a própria União. O problema, quando nós falamos num federalismo que tem atribuições administrativas, tem atribuições legislativas, nas atribuições administrativas, as falhas geram responsabilidade. E essa responsabilidade também tem que ser suportada, ora pela União, ora pelo Estado, ora pelo município. Eu lamento, eu tenho uma crítica que se faz ao sistema de responsabilidade em relação ao Estado, não por se ter adotado o critério da responsabilidade objetiva em matéria de ação, e subjetiva em omissão, não é essa a minha preocupação. O que eu lamento no Brasil são as liquidações, os cálculos dessa responsabilidade. Como progridem, como 1000 vira milhões e milhões viram bilhões. Eu digo que nós precisamos parar no Brasil e olharmos, o Poder Judiciário precisa olhar com uma lente mais ampliativa esse sistema de responsabilidade, esse cálculo indenizatórios decorrentes da responsabilidade do Estado. Eu falo isso porque, na realidade, a União não paga, a União não gera. O Fernando Henrique tinha um ditado que dizia: a União não gera receita. Não gera receita. A receita quem gera é o mundo privado, é o mundo cidadão. Nós tiramos da sociedade receitas para custear o Estado. E quando vamos pagar as indenizações, quando o Estado paga a indenização, ele paga de recurso que ele retirou do cidadão, via tributos. Então, eu acredito que é hora da gente redobrar a vigilância sobre as nossas condenações em matéria de responsabilidade estatal. E por quê? Porque nós causamos, queiramos ou não, uma despesa que vai gerar, ao fim e ao cabo, contribuição do cidadão. Nós vamos lançar mão sobre impostos, sobre arrecadação, para remunerar, às vezes, exageros. Eu dou exemplo de exagero, eu dou exemplo do exagero até de responsabilização. Poxa, eu, quando vi aquela decisão do Supremo Tribunal Federal condenando a União a ressarcir os prejuízos da Varig, eu fiquei assustado, porque aquele foi da Varig. Então, nós tínhamos, em matéria de congelamento, de controle de preço, ressarcir, todo mundo teve prejuízo, nós teríamos que indenizar o supermercado no plano real, no plano cruzado, nós teríamos que indenizar as farmácias, todo mundo teve seu produto tabelado. Na realidade, nós não podemos fazer transferência de risco da atividade privada para a atividade estatal. É lógico. Nós sabemos que, no Brasil, nós nunca atingimos e nem vamos atingir, e o mundo já abandonou isso, da total liberdade econômica. A intervenção do Estado se faz a bem da sociedade. E interessante que, neste caso, nós tivemos apenas alguns segmentos, os segmentos dos usineiros. A União hoje indeniza, tem cálculos de bilhões indenizando usinas pelo controle de preço do açúcar, do álcool, há 30, 40 anos atrás.
Se essa onda pega para todos os setores da economia, todos os segmentos da economia, o Brasil estará literalmente falido. Haja impostos a serem arrecadados, ou haja tributos, na melhor linguagem, serem arrecadados para suportar. Então, me parece que o excesso de responsabilização do Estado conflita com o desenvolvimento deste, porque as receitas que poderiam ser utilizadas em investimentos, e eu digo hoje nem construção de escola, não precisamos construir mais escola, nós precisamos manter, recuperar, reformar, pagar melhor os professores atuais. Minas, há pouco tempo, o governador me mostrava que eles precisavam fechar determinada escola porque já não tinha demanda de aluno no centro de Belo Horizonte, mas não conseguia porque a pressão era grande, a pressão do deputado estadual, a pressão da prefeitura, e eram obrigados a manter escolas ociosas. Então, na realidade, o que nós precisamos hoje, numa reorganização administrativa no Brasil, é realmente canalizar os recursos para onde eles precisam, com as medidas racionais necessárias na administração. Isso é muito importante, porque o dinheiro público mal gasto é o dinheiro público que deixa de gerar desenvolvimento, ou enriquece alguns, ou há um desperdício, porque, na medida que ele deixa de ser utilizado na saúde. O Brasil é um exemplo típico. Se pegarmos o orçamento da saúde, nós vamos ver que ele não é pequeno. Não é pequeno. O orçamento da saúde não é pequeno. Ele é mal gerido, é visivelmente mal gerido. Se olharmos quanto se gasta, aliás, a única verba, uma das poucas verbas carimbadas é o da saúde, um percentual do orçamento das receitas vão para a saúde. E tem prefeitura que não consegue aplicar, ou aplica equivocadamente, ou aplica dolosamente mal. E nós estamos todo dia reclamando da saúde. Há 40 anos eu vejo reclamação de saúde. As receitas cresceram, e o sistema continua ruim, porque ele continua mal gerido. E a saúde, gente, é um exemplo típico do federalismo cooperativo. É responsabilidade da União, dos estados e do município. Pegamos o orçamento da União, nós vamos ver quanto é destinado aos estados, aos municípios. É verdade que a Constituição adotou um critério na distribuição das competências, a da prevalência do interesse. Esse é o critério adotado. E, quando nós estudamos a prevalência do interesse, nós vemos que a saúde é o interesse de todos. Por isso, essa atribuição a todos os entes que compõem a federação. Mas observe bem, eu queria falar um pouquinho e citar um caso que eu tive por oportunidade de relatar quando pertencia à primeira sessão. Eu sou um dos poucos que teve a coragem de passar pela primeira, segunda e terceira sessão no STJ. E lembro que eu tomei posse na primeira sessão, porque eu fui 20 e poucos anos advogado do Banco do Brasil. Banco do Brasil, quem é advogado do Banco do Brasil é empregado, não é banqueiro, não é advogado de banqueiro, é advogado da União. Presta, né? Serviço é uma empresa da União. Mas, como eu saí do sistema financeiro, eu me impus uma quarentena, fui tomar posse no STJ, na seção de Direito Público, e ali permaneci por 5 anos, para depois ir para o direito privado. Eu me lembro que, ainda ministro da seção de Direito Público, nós nos deparamos com casos dificílimos de responsabilização do Estado.
a poluição, a degradação do meio ambiente em Criciúma pela exploração do carvão. Quem conheceu Criciúma, ou quem conhece, sabe a deterioração que foi criada naquela região, com a exploração do carvão mineral. E a situação era terrível quando eu vi as fotos, quando eu vi os laudos. E não se recuperava, porque a discussão é quem tem que recuperar. As empresas exploraram e tiveram vantagem econômica. De outro lado, a União autorizou e não fiscalizou. Também o Estado foi omisso. Então, quando eu me deparei com esse processo, com esse recurso, numa ação civil pública, eu disse, mas, espera aí, quem é o prejudicado? O povo. É o povo que, daquela região, não só o cidadão de Criciúma, mas de toda a região. Aquilo havia poluído rios. Mas seria razoável atribuir a responsabilidade apenas à União? A discussão era União e Estado. Seria razoável. E quem explorou? E as empresas que, por anos, foram responsáveis direto pelo dano ambiental? Não era duro, não era justo, compreensível que nós levássemos essa responsabilidade para a viúva, para os cofres do Estado, retirássemos dinheiro do povo que foi prejudicado pela exploração econômica, para recuperar o meio ambiente equilibrado, precisava ser equilibrado, precisava ecologicamente ser recomposto, retirando mais recursos do povo. Eu gastei um tempo maturando. Cheguei à conclusão, não, inegavelmente, aqui tem uma omissão do Estado, a União, há uma ação depredadora das empresas, todos têm que responder. Todos. Essa responsabilidade é solidária. Como está na lei, é solidária. E aí tínhamos que construir. Pois, mas se é solidária, as empresas não fazem, a União faz, vai ressarcir em parte dos demais. Se as empresas fazem, vamos chamar a União para ressarcir parte. Mas seria razoável, bem da verdade, que a União, que não levou um tostão, uma vantagem, não sei o que assim, nada a não ser sofrer prejuízo, a bem da verdade, arcasse com essa recuperação? É lógico que não. Não era o contribuinte que teria que suportar essa recuperação. É lógico que era a empresa. Mas, se condenasse só a empresa, nós íamos ficar discutindo mais 20 anos. Então, a gente precisava atribuir a responsabilidade à União. Foi o que fizemos. Mas nós estamos falando em solidariedade. Solidariedade regulada no Código Civil, que decorre da lei ou do acordo de vontade. E, quando visualizamos o Instituto da Solidariedade, internamente, vamos verificar que há sempre o direito de regresso ou de cada um cobrar a sua parte. Mas nós íamos permitir que agora as empresas exploradoras, Vale, Companhia Siderúrgica Nacional, eles causaram aquele prejuízo com a exploração do minério, fossem cobrar da União pela reposição de um solo que eles haviam danificado? Claro que não. Então, tivemos que abandonar, em certa forma. Adotamos o critério da solidariedade, mas mitigamos e vedamos o ressarcimento das empresas com relação à União. E mantivemos a União como um instrumento de pressão. E o fato é que esse ineditismo, essa, entre aspas, como dizia Eliana Calmon, invenção que fizemos, acabou por conspirar a bem da recuperação do meio ambiente. Aí surge
um conceito que eu sempre fui muito temeroso, mas que precisávamos adotar ali somente no caso concreto. Naquele caso concreto e em outros, da imprescritibilidade do dano ambiental. Aquele dano que se renova todo o tempo. Dizemos que quem explorou há 30 anos atrás não tem que recompor, é acabar com a possibilidade de recuperação ecológica e negar a vigência, eficácia ao texto da Constituição que o meio ambiente equilibrado é um direito de todas as gerações, da presente e das futuras. Foi nesse sentido que trabalhamos e foi nesse sentido que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, que transitou em julgado e que prevaleceu. O Estado não pode arcar com tudo, tirando de todos para uns poucos. O Estado é gestor de recursos que ele retira da sociedade e que precisa devolver em serviços e obras com a responsabilidade devida. Eis, em síntese, o meu tempo já se esgotou, que eu tinha falado um pouquinho sobre o federalismo, e eu não quis aqui ficar conceituando, discutindo, mas eu queria mostrar aos senhores como é que nós vivemos e sentimos os efeitos da cláusula de federalismo incerta, em boa hora, como princípio e como cláusula pétrea na Constituição brasileira. Muito obrigado pela paciência de nos ouvir.